Ai, olá, boa tarde a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre competência tributária, uma matéria bastante interessante. Na aula subsequente a gente vai falar de espécies tributárias. Um aviso, muita gente tem me ligado, conversado comigo, falando, que legal suas aulas, mas elas são ao vivo, faço os comentários, você não responde. Nem todas as minhas aulas são ao vivo, tá? Muitas delas são gravadas, então o YouTube dá essa impressão, mas muitas aulas são gravadas, então peço até desculpas pela indelicadeza aí, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, vamos lá falar de competência tributária, que é um tema que está muito envolvido com o que a gente vem falando acerca da tributação como a possibilidade que o próprio ente, né, ou seja, que o próprio Estado venha cobrar tributos de uma forma que os contribuintes saibam quando serão acionados pelos tributos, ou seja, quais são as manifestações que os jurisdicionados, né, que os particulares estariam sujeitas, quais são os atos que dali decorreriam a possibilidade de tributação. Então, um dos veículos, se não o veículo que faz com que estejamos obrigados a recolher ou não determinado tributo é a questão da legalidade, ou seja, pelo princípio da legalidade, é a lei que vai instituir determinado tributo. Portanto, uma das grandes questões que se põe é qual lei, né? E aí a gente viu o papel da lei complementar já, e quem vai instituir essa lei. Essa é a problemática da competência tributária, que decorre do poder tributário. Então, a Constituição, como documento jurídico, mas também político, vai dividir ali as pessoas políticas, né, que compõem a Federação Brasileira, e até os municípios, já que os municípios, alguns autores não consideram como parte da federação, porque não tem assento no Senado e também não teriam um poder judiciário próprio, mas essa é uma outra discussão, a gente vai deixar para os constitucionalistas. Há uma repartição de receitas e há uma repartição da competência de tributar. E essa competência tributária, a questão de impor normas para ter tributação, isso é o que é o papel da competência tributária. Então, em linhas gerais, competência tributária é o poder conferido pela Constituição a determinada pessoa ou a determinadas pessoas para instituir determinadas cobranças, determinados tributos, né? Aliás, determinar cobranças nem ficou muito bom, porque, na verdade, eu quero que a gente saia um pouco do plano concreto e vá primeiro para o plano legislativo. A competência tributária, ela se restringe muito mais ao plano legislativo, né, do que ao plano de cobrança, que aí a gente vai ver, sim, uma outra questão quando a gente falar de capacidade tributária. Então, eu estou aqui mostrando a tela para vocês, tá? Bem sucinto para vocês aqui o nosso texto, bem simples, mas acho que vai ajudar a compreensão do problema. Primeira coisa que eu coloquei aqui, vejam, até fui repetitivo, competência tributária não é capacidade tributária. Não é capacidade tributária. São dois termos que existem no direito tributário, dois termos que existem nas normas tributárias, tanto na Constituição quanto no CTN, implícita ou explicitamente, em relação à competência tributária explícita em ambos os textos, em relação à capacidade explícita no CTN, na Constituição, existem menções às situações de capacidade tributária, mas é importante, o OAB pede, concursos pedem, e é importante para a nossa vida prática também. Então, competência tributária não é capacidade tributária. A primeira questão que eu queria frisar, antes mesmo de terminar a questão do que é competência tributária. Então, competência tributária, né, até eu coloquei aqui, essa aula é muito baseada no livro do professor Paulsen, no curso de Direito Tributário Completo, e tem algumas questões do Paulo de Barros Carvalho, no curso também de Direito Tributário, né, da edição da Saraiva, e também tem muito do professor Humberto Ava, o Sistema lá, o livro dele, que são todos livros excelentes, tá? E tenho gostado bastante. Então, só para ser honesto, né, com vocês, de onde eu tirei as informações, de onde eu processei as informações, embora muito venha de outros estudos também, e também para com os nobres professores que fizeram essa maravilhosa obra. Então, ok, então a competência tributária, como eu estava mencionando com vocês, vai estar ligada ali diretamente ao próprio princípio da legalidade, né?
porque eu vou ter que ter o poder de tributar, então, PT, tá? Então, poder de tributar, ele vai, na verdade, decorrente do poder tributário, eu vou ter a competência tributária, e essa competência tributária é a possibilidade das pessoas políticas de legislarem, né, para a produção de normas. Essa parte aqui, inclusive, eu copiei mesmo, gente, do Paulo de Barros Carvalho, achei ótima a definição. Então, é a possibilidade das pessoas políticas de legislar para a produção de normas. E aí, isso é diferente, então aqui a gente está no plano de instituição dos tributos, instituição das normas tributárias. E aqui eu vou ter outra questão, que aí depois a gente vai ver, que é a capacidade tributária, que é figurar como credor na relação jurídica. Na relação jurídica. Então, você tem a relação normativa, né? Você tem a instituição do texto legal, que pode ensejar a norma ali, então a norma legal, as prescrições legais, e você vai ter também, que está ligado ao que a nomenclatura otorgada pelo Ataliba, né, geral Ataliba, a hipótese de incidência e o fato gerador. Então, a hipótese de incidência, HI, né, hipótese de incidência, é como vem descrito na norma, aquele preceito que vai gerar a tributação. E quando o fato atinge essa norma, né, atinge essa prescrição legal, então a subsunção, aí você vai ter necessariamente, né, ou teria a priori, né, tem várias normas sobre a cobrança, você teria o fato gerador. Então, hipótese de incidência e fato gerador. Legal? Então, eles se referem, na verdade, ao mesmo fenômeno, mas de perspectivas distintas. Eles se referem à tributação, mas a hipótese de incidência está ligado a como figura isso na norma, e o fato gerador a prática de algo, de algum ato que vai coincidir com a norma. Ok? Então, isso é legal, então, para a gente conversar. Então, voltando aqui para a questão, vocês veem que eu tenho dificuldade com essas ferramentas, né, gente? Demora um pouco. Mas, tudo por um bom propósito. Então, vocês podem ver aqui, que agora está me atrapalhando. Vocês podem ver aqui que a gente vai ter algumas características, né? Até, por isso que eu até digo que a aula foi bastante no Paulo de Barros, eu lembrava, professor Paulo de Barros, perdão, eu lembrava que ele tinha esses apontamentos, né? Essas questões em que ele coloca até a posição do professor Roque Carrasa, professor que tem aquele belíssimo livro, Curso de Direito Constitucional Tributário, e trazia algumas inflexões sobre o assunto. Mas aqui, eu vou trazer aqui, então, as características. Privatividade, né? Ou seja, eu grifei de verde aqui tudo que me parece um pouco ligado, assim. A privatividade, a incaducabilidade, a inalterabilidade e a indelegabilidade da competência tributária. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, primeiro, quem outorga a competência tributária é somente a Constituição Federal. E ela outorga de forma privativa, né, a competência tributária. Se não for exercida, então, facultatividade do exercício, né, eu posso não instituir a norma, o ente político pode ou não instituir a norma, e também, se ele não instituir, não vai caducar, ou seja, não vai prescrever. Você vai falar, isso não acontece. Acontece, tá? Muitos municípios menores, por exemplo, não colocam as normas tributárias para rodar, né? Não editam normas tributárias e, portanto, você não vai ter a cobrança. São municípios normalmente muito pequenos, que mal e mal teriam ali uma arrecadação. Então, nem faria talvez sentido, em termos fiscais, a essa instituição. Mas o fato é que, se o município XPTO não instituir o ISS, não passa para outra pessoa. Então, ela é indelegável, tá? E ela também, e aí voltando pela questão da própria Constituição, ela é inalterável. Essas características, elas se derivam muito também do próprio texto constitucional, né, em relação à forma com que a Constituição exerce essa questão da competência tributária, como ela delimita, e também o fato de que, pelo princípio federativo, a gente tem uma federação e, portanto, você não pode ter uma mudança ali de competência tributária através de outras normas que não a própria norma constitucional, o próprio texto constitucional. Então, ela é inalterável nisso. Óbvio que eu não estou colocando aqui, estou colocando a salvo, não estou discutindo a hipótese de haver uma nova Constituição, né? Então, o Poder Constituinte Originário, PCO, ele é
sem limites quanto à forma, quanto ao conteúdo, também faz parte da teoria de direito constitucional, e aí ele não teria algumas amarras que os demais constituintes, né, poder constituinte reformador e derivado, decorrente, teriam. Então, por isso que, tirando essa questão de uma nova ordem constitucional, que poderia ter essa alteração de tributos, tributos da competência tributária, os tributos são privativos, eles não caducam, ao não exercer a competência tributária, ela não pode ser delegada, né? Não pode ser renunciada também, então, ao mesmo tempo que ela é facultativa o exercício, eu não renuncio a ele, tá? Não quero mais, não vou exercer. Não, é seu, você exerce, se você quiser. O professor Paulo de Barros coloca que, no caso, ele entende que não só privatividade seria um conceito exclusivamente em relação à União, né? Por quê? Porque a União, ela tem a capacidade de instituir os impostos extraordinários. Ele fala, bom, a partir do momento que ele pode instituir os impostos extraordinários, deixa a gente ver o que é o conceito aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Tabela complementar, acho que está no 148, né? Aqui. A União, mediante lei complementar, então está aqui, né? Poderá instituir empréstimos compulsórios, né, para atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, guerra externa e sua iminência, e no caso de investimento de caráter urgente e relevante de interesse nacional. E aí teriam questões relativas ao princípio de anterioridade, que mudaria conforme a situação, se é o 148.1 ou 2, tá? A hipótese da instituição. Mas isso a gente deixa para conversar mais tarde, tá, gente? O que eu gostaria de frisar com vocês nesse momento é que para o professor Paulo de Barros, o fato de a possibilidade da União, que ela é diferenciada, né, em especial em relação aos impostos extraordinários, a privatividade só poderia ser em relação a ela, tá? Eu acho que, assim, nesse sentido, não dá para acompanhar a posição, porque o fato é que a necessidade não precisa de lei, né? Aqui você tem uma hipótese super extravagante, super excepcional, em que a própria Constituição vai otorgar competência tributária e vai trazer uma exceção à regra. Então, mas não muda a privatividade quem pode instituir determinados tributos. Então, é uma situação excepcional, não acho que isso altere a privatividade, ok? Então, e aí, finalmente, o professor Paulo de Barros fala que, em relação à indelegabilidade, ela não se aplica ao ICMS, porque pelo ICMS, pelas configurações, todos os estados teriam que instituir, né? Já vi discussões também, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, LRF, ela traz aí umas situações em que os municípios, em relação, por exemplo, à facultatividade, fica um pouco complexa, né? Porque você teria que necessariamente instituir as receitas sob várias sanções, né, em especial ao prefeito. Repasse, contrair empréstimos, enfim, uma série de questões. Também não vejo isso como uma questão que implique na gênese do Instituto de ser algo relativo, algo facultativo, que o exercício é facultativo. O exercício é facultativo. Eventuais sanções, eventuais questões pelo não exercício, aí é da receita, né, de instituir o tributo, aí são outras questões. Beleza? Então, assim, competência tributária, mais ou menos, é uma questão que tem que se diferenciar na capacidade, e quando vem em exames, testes, etc., é interessante a gente ver em relação ao próprio CTN, tá? O CTN traz ali o conceito tanto de competência tributária, e traz certinho, quanto em relação à capacidade tributária. Então, trouxe ali um pouco num papel mais doutrinário, mais dogmático, mas a gente poderia ver em relação à própria legislação, né? No caso, a legislação constitucional e a legislação infraconstitucional, no caso, o Código Tributário Nacional. Então, beleza, vamos lá. CTN, então, ele vai falar exatamente isso. Competência tributária está no artigo 6º. A atribuição constitucional
de competência tributária compreende a competência legislativa plena, tá? Ressalvadas as limitações contidas na Constituição, nas constituições dos estados, nas leis orgânicas. Aqui essa parte final não está muito boa, mas assim, é em relação, o que é competência tributária? Está claro aqui, competência tributária, ela é atribuição constitucional para a competência legislativa, ou seja, para instituir o tributo, ok? Então, isso aqui é bastante importante em relação à competência tributária. E a partir do artigo 6º, ou seja, no artigo 7º, ele vai trazer, aí ele vai começar a trazer a questão da capacidade tributária, em que a competência tributária é indelegável. Então, tá? A gente já viu isso. Salvo as atribuições das funções. Então, aqui a gente entra o termo função, tá? Esse é um termo que eu acho relevante para a gente lembrar. A questão de instituir a norma está ligada ao poder legislativo. E a questão da função, que está ligada ao poder executivo, né? Primordialmente para o poder executivo, em relação a arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, duas questões aqui importantes, tá? Que caem bastante. Primeiro, competência tributária é indelegável. Então, o que é delegável? Se a competência tributária é indelegável, o que é delegável? É a capacidade tributária. Então, é a capacidade tributária que é delegável. E o que ela compreende? Ela compreende as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, sempre, e aí é o segundo apontamento que eu faria para vocês, sempre em relação a uma pessoa de jurídica de direito público a outra, tá? De direito público a outra. E aí, essa colocação do parágrafo 3º, do artigo 18, é a Constituição pretérita, tá? A Constituição antiga não precisa ficar preocupado com isso. O que a gente precisa anotar é tudo que vem antes dessa remissão, tá? E o que você tem é justamente... Então, a prova gosta muito de perguntar, em relação a pessoa jurídica de direito privado? Errado. Pessoa jurídica de direito público. A competência tributária é delegável? Errado. Competência tributária é indelegável. Competência tributária, a capacidade tributária envolve as funções de arrecadar, de fiscalizar tributos? Correto. Executar leis, serviços, ou seja, aqui, qual é o exemplo mais clássico, mais evidente, acho que na nossa vida, é o INSS, né? Por muitas vezes as contribuições previdenciárias elas foram cobradas pelo INSS, que era uma autarquia federal, ou seja, uma pessoa jurídica de direito público que não estava subordinada, tinha um controle, mas não subordinação à União, então a autarquia figurava como uma pessoa jurídica de direito público interno, né, ligada, relacionada à União, com patrimônio próprio, então essa é a noção básica de autarquia, e ela arrecadava, cobrava, fiscalizava, executava as leis, baixava normas relacionadas às contribuições previdenciárias. Aí já faz alguns anos com a criação do que se convenciona chamar de super receita, né, que isso voltou para a União, mas a capacidade tributária, ela tem uma atenção executivo e legislativo justamente por isso que estou mencionando, que o que você tem a capacidade, o legislativo ele vai instituir as normas, né? E o executivo vai fazê-las cumprir. Então, na questão da parafiscalidade, o INSS ficou claro aí que o INSS é que cobrava. E as normas legais eram feitas, né? Eram da União, do Poder Legislativo, do Senado, da Câmara Federal, por parte da União. Legal. Então, aqui uma definição. Aqui também o artigo 8º, que vai deixar claro que no exercício da competência tributária não defere a pessoa jurídica diversa daquela que a Constituição a tem atribuída. Aqui o exemplo que está virando clássico é o imposto sobre grande fortuna, né? Está sendo falado bastante ultimamente, justamente por uma questão do plano de arrecadação, princípio da igualdade, da isonomia, mas o fato é que quando você tem a União poderia instituir imposto sobre grandes fortunas desde 88, desde a Constituição de 88, basicamente, e não fez, ou não faz, né? Não foi feito. Então, não por isso um Estado, um município poderia chegar e falar, estou
estou aí legislando, aí estou querendo imposto sobre grande fortuna, vem para mim porque a União não fez. Aqui uma definição aqui que eu coloquei relacionada à parafiscalidade, né? O conceito de parafiscalidade, que tem a ver com a capacidade tributária, que eu tirei aqui, tá, gente, do professor Paulo de Barros Carvalho. Eu não notei aqui, peço desculpas ao professor, né, e a vocês, mas é do professor, vou colocar PVC, né, como ele é famosamente conhecido. Então, sujeito ativo é pessoa diversa da que expediu a norma. Ou seja, quem expediu a norma para instituir determinado tributo? No caso, vamos pegar o exemplo da União. Quem instituiu a norma do ITR, né? Foi a União. A União vai instituir o ITR. Entretanto, você vai ter uma pessoa diferente para pegar os recursos. Por exemplo, a questão dos municípios com ITR. Ou seja, na Constituição, 50% da receita do ITR vai para os municípios. Agora, se houver o convênio entre município e União, daí 100% da receita fica para o município. Então, você tem duas questões. Primeiro, uma questão de direito financeiro, ou seja, que a gente vai falar agora, então, que é a atribuição da receita, que não é a competência tributária. Então, eu tenho situações em que o ente que cobra, que arrecada, que institui o tributo, ele tem que repassar para outra pessoa. Por exemplo, uma parte dos impostos estaduais para os municípios. Então, a competência tributária está sendo exercida pelos estados. E os estados arrecadam e fiscalizam o tributo. Mas depois que recebem esses valores, eles repassam para os municípios. Então, pergunta, aí eu não estou diante do fenômeno da parafiscalidade ou capacidade tributária distinta. Eu estou com uma questão de uma norma financeira, tá? Eu tenho uma atribuição da receita, tá? Uma discussão aí mais pertencente ao direito financeiro. Aí, lembrando aquele conceito que eu gosto de passar para vocês, que o direito tributário é da porta, né? Da porta para fora, ou seja, as relações jurídicas para a arrecadação, para a instituição, para a cobrança, e o direito financeiro da porta para dentro, ou seja, uma vez arrecadado, como é que vai ser a destinação dos recursos. Então, e aí, voltando ao ITR. O ITR, quando 50% já vai direto para o município. Então, uma norma de receita financeira, em que 50% do arrecadado com o ITR vai para o município. E os outros 50% quando se é feito convênio. Então, quando é feito convênio, os outros 50% também vai para o município. Mas aí é um caso de parafiscalidade, em que ele está arrecadando, fiscalizando, etc, etc. Na prática vai ser o 100%, né? Porque ele vai arrecadar os 100%, vai fiscalizar os 100%, o convênio vai falar do 100%. Mas, do ponto de vista da natureza, 50% já estaria dado, e aí não necessariamente precisaria do convênio. Então, são questões distintas. Competência tributária é uma questão, que é institui norma, capacidade, que está no CTN, no artigo 7º, é outra, e a alocação das receitas, a distribuição das receitas, é direito financeiro. Então, não estaria ligado no conceito de competência tributária. Tem uma relação íntima, evidentemente, porque quem cobra, eu só posso ter a distribuição de receita se eu tiver a cobrança, primeiramente. Mas isso é uma questão de direito financeiro, se a gente distribuir de forma didática. Ok? Números clausos, tá? Ou seja, o que é números clausos? Números fechados. Então, quando você tem uma questão relacionada à competência tributária, ela está fechadinha. Não permite que outros tributos sejam criados. Por exemplo, o município fala, olha, na verdade, eu percebi aqui tem um item XYZ que manifesta uma capacidade econômica, tem tudo a ver com 145 parágrafo 1º, capacidade contributiva, então eu estou instituindo um tributo. E esse tributo, ele faz inclusive sentido com o artigo 3º do CTN, encontra-se na definição. Beleza? Não, não beleza, porque você só pode fazer aquilo que está na Constituição, né? Então, são os artigos 145 seguintes que vão mostrar quais são as hipóteses, quais são as situações, quais são os tributos. São impostos, taxas, contribuições de melhoria, ok? E assim sucessivamente, né? Isso a gente vai discutir na aula subsequente, tá, gente? Então, a gente vai começar a falar na próxima aula justamente do artigo 145 seguintes, que a gente vai falar em relação à questão das espécies tributárias, como elas são veiculadas.
né? Então, aqui, aí, finalmente, em relação à competência tributária, a gente tem que a União pode instituir impostos não previstos. Ah, aqui, ó, que estou falando errado, né? Trouxe o artigo errado, 148 e 154, que ela pode instituir. Então, competência privativa, tá? Que competência tributária? Ela pode ser privativa, ou seja, que é específica. Só o Estado pode instituir ICMS, só a União pode instituir imposto de renda, somente os municípios podem instituir contribuição de iluminação pública, assim por diante. Você tem comum, né? Então, competência tributária comum, que é o exemplo mais clássico, é a taxa. Todos os municípios, todas as fazendas, né? Então, todos os estados, todos os municípios, toda a União pode instituir taxa dentro daquelas situações, prestação do poder de polícia, prestação de serviço público, né? E aquela residual, chamada residual da União, ou seja, aquela que está disciplinada no artigo 154, no inciso 1º de 154 da Constituição, e por extensão nas contribuições previdenciárias, que o artigo 195, parágrafo 4º, traz, né, em relação às contribuições, uma remissão 154.1, ou seja, então nessas situações a União pode instituir, e aí também vai ser vai ser objeto da aula subsequente, de espécies tributárias, pode instituir outros impostos, mas são impostos, por isso que é residual, né? Que não estejam, não tenham fato gerador ou base de cálculo já discriminada na Constituição. Então, não poderia instituir, por exemplo, um novo fato gerador sobre a renda, né? Não poderia instituir um tributo sobre o valor venal, né? Que, em relação a, por exemplo, o IPTU, IPVA, e assim sucessivamente. Ok? Então, as demais questões a gente vai ver na próxima aula, quando a gente vai começar a falar de espécies tributárias. Espécie é a norma, né? Espero eu que as distinções que a gente fez entre competência tributária, capacidade tributária e a destinação da receita, que é direito financeiro, tenham ficado claras para vocês, tá bom? E os livros que eu utilizei para ser mais honesto, né, para ser ético, são esses livros aqui, do professor Paulsen, curso de Direito Tributário Completo, do professor Humberto Ávila, Sistema Constitucional, acho que é Sistema Constitucional Tributário, né, e o Paulo de Barros Carvalho, professor Paulo de Barros, curso de Direito Tributário. Queria agradecer a atenção de vocês e todo o carinho. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. Muito, muito, muito obrigado.